citar alguns aqui, posso citar o nome do paciente, tá? Que ele não vai me processar, né? O Fabrício, né? Fabrício, a gente brincou, né? A gente tem uma amizade com o paciente hoje. Você vê, é um paciente magro, militar, né? De corpo bom, Sim. né? E hérnia de disco. O Fabrício, ele travava a ponto dele, ele ficava igual um S. Caramba! Né? E aí, assim, na fase inicial, o Fabrício deu muito trabalho. Né? Obviamente que, nesses casos, a gente associava com a fisioterapia, porque somente o Pilates não era recomendado para aquele estágio da lesão. Hoje ele faz Pilates ainda, de forma de manutenção, mas ele não tem dado mais crises. Né? A gente teve uns 3 ou 4. Teve o seu Ney também, que chegou aí para cadeira de roda por conta de uma hérnia de disco. Gente, ele foi um caso assim, muito sério mesmo também. E o caso dele foi um caso que os médicos não estavam achando, né? Eles faziam a tomografia anteroposterior, né? E aí, na época, foi muito difícil. A gente... Tem que ter força no braço. Como que uma pessoa de 80 e poucos anos vai ter força no braço para fazer Pilates? Eles fazem. Cara, e também é tudo questão de evolução, né? O Pilates, ele começa... São fases que você vai passando, né? Não dá também para uma pessoa que, pô, sedentária, nunca fez atividade física nenhuma, você chegar lá e... Não dá. São fases, são evoluções que o paciente passa. Vocês vão acompanhando. Né? Começa no mais básico, a fase inicial, vai para a fase intermediária e vai evoluindo. Isso aí é o feeling que o seu paciente passa para, opa, já dá para fazer ali um mais difícilzinho, vamos fazer. Aí você vai subindo. Entendeu? Entendi. Vocês lembram, assim, qual foi o caso mais difícil que vocês já pegaram no Pilates? Interessante, pergunta interessante. Vai, um de cada vez. Vamos passar com a Laís. Mais complicado. Que te deu um trabalhinho. Eu acho que não tem nem a ver com a patologia da pessoa, tem a ver com ela mesma. É aquele cliente, aquele aluno que ele quer melhorar, mas ele tem medo de movimentar e se cansa rápido. Você tenta dar um gás e ele... mas tá doendo aqui. Parei. Tá bom, então vamos fazer assim. Mas eu senti aqui. Aí para. Entendi. Se eu fosse citar, seria esse tipo de cliente, porque a patologia em si é aquilo, o Pilates ele é um método, então não é aquela coisa engessada. Por mais que eu disse que o Pilates ele tem sequências e exercícios, aquilo não é a pessoa chega e é obrigada a fazer aquela sequência ali para ser Pilates. Não, ele é um método individualizado. Então, a pessoa, ela entra com uma patologia e você pega essa individualidade dela, essa questão de seja qual for, você começa a trabalhar com ela vai evoluindo, ela vai melhorando por isso. Não é porque ela fez aquele exercício, porque fulano também fez, e fulano também fez, fulano também fez. Entendeu? Então, eu nunca tive, graças a Deus, problemas até então. Pretendo continuar não tendo. De patologia em si. Tipo, nossa, esse aluno aqui que veio assim, foi muito difícil pra mim. Não, ele veio com a dor, vamos fazer esse trabalho aqui. Ele fazendo, realizando no limite dele. Tranquilo. Agora, aquele mais chatinho, que é cheio de... porque tá doendo aqui. Vamos fazer 6. Já foi? Acabou? Quantas vezes? Pra mim, a minha maior dificuldade é essa. É o tipo do aluno. Não é a patologia dele, é o tipo do aluno. É o tipo dele. Pra mim, é essa. Se você responder, é isso. Você, doutora. Maico, falar. Olha, eu acho que eu concordo com ela. Concordo com ela. Mas você lembra de algum caso que você teve dificuldade? Você lembra? Cara, tem, né, tem alguns casos, tem alguns casos que requerem mais cuidado, requer mais tempo e também uma coisa legal de se falar, o Pilates não tem um tempo, né? Porque às vezes o paciente chega, normalmente o caminho da fisioterapia que eu gosto de fazer é essa. O paciente recebeu alta da fisioterapia, tem que fazer uma atividade física para manter a qualidade de vida, né? Ficar sem dor. Então a gente encaminha sempre para o Pilates, né? De acordo com a necessidade do paciente. Então, assim, as pessoas acham que, o Pilates vou melhorar, vou embora. Não, né? Então, assim, eu tenho pacientes que já estão comigo há muito tempo, que, uma coluna que tá ali, só de imagem, porque coluna mesmo não tem, né? Então, assim, tem casos que, rapaz... Você tem casos, assim, da pessoa falar,
atingir o meu objetivo, vou embora. Será que ele está confundindo o Pilates com a fisioterapia? Que a fisioterapia é assim, né? Exatamente. Não é isso? A fisioterapia você faz e vai embora. Mais temporário, né? O Pilates não. O Pilates, ele pode continuar, é uma coisa constante. Saúde. Pode fazer como a Emília tá há 11 anos. A Emília é um exemplo. A Emília é um exemplo de... apaixonada por Emília. Tem um paciente que já está comigo já há 3, 4 anos e vambora. Não existe um... Mas você já pegou algum caso difícil? Já, bastante. Você dá vontade de chutar o balde? Não, que eu sou... Você é brasileiro. Brasileiro. Vambora que vamos conseguir. Não, já peguei. Já pegou? Acho que você falou, puxei na raiz aqui, foi até cruel. Caramba, Acho que se a gente parar para pensar, o negócio vai ser cruel mesmo, porque a gente tem bastante casos sérios. Não, né? imagino. E aí sintetizando, né? As maiores foram de hérnias de disco. E assim, aí eu vou citar alguns aqui, posso citar o nome do paciente, tá? Que ele não vai me processar, né? O Fabrício, né? Fabrício, a gente brincou, né? A gente tem uma amizade com o paciente hoje. Você vê, é um paciente magro, militar, né? De corpo bom, né? E hérnia de disco. O Fabrício, ele travava a ponto dele, ele ficava igual um S. Caramba! E aí, assim, na fase inicial, o Fabrício deu muito trabalho. Né? Obviamente que, nesses casos, a gente associava com a fisioterapia, porque somente o Pilates não era recomendado para aquele estágio da lesão. Hoje ele faz Pilates ainda, de forma de manutenção, mas ele não tem dado mais crises. Né? A gente teve uns 3 ou 4. Teve o seu Ney também, que chegou aí para cadeira de roda por conta de uma hérnia de disco. Ele foi um caso assim, muito sério mesmo também. E o caso dele foi um caso que os médicos não estavam achando, né? Eles faziam a tomografia anteroposterior, né? E aí, na época, foi muito difícil. A gente fica bem difícil mesmo, bem atento àquele paciente, né? E parece que foi sugerido pelo médico que mudasse o ângulo de corte da tomografia, porque a hérnia de disco dele foi para uma posição um pouco diferente, então eles não conseguiam ver nos exames de imagem. E foi interessante porque o paciente tinha sido mandado algumas vezes para o psicólogo, porque ele já estava sem andar, tamanho o problema da hérnia de disco dele, e várias tentativas de tratamento conservador e ninguém estava conseguindo. E aí, quando conseguiram ver o ângulo correto da hérnia de disco, é que começou-se a fazer o tratamento correto. E hoje o paciente anda de bicicleta, tá? Nossa, então, assim, foi uma evolução. A gente teve bastante casos, né? Eu tenho aí uns 10 para te citar. Vou até parar por aqui. Alguns pacientes vêm com indicação de cirurgia de coluna. Vem bastante. Então, assim, isso que você está falando, a gente tem paciente... O Fabrício, o caso do Fabrício, ele foi tão delicado para a gente que a gente mandou ele para o neurocirurgião. Né? Ele é importante focar, gente, que esses pacientes... Mas Fabrício, ele chega lá para você com raio-x da situação? Então, preste atenção. É importante enfocar que são pacientes disciplinados, tá? São pacientes daqueles que morcegam, não. Eles queriam se tratar, mas eles não encontravam a solução do problema deles. Eles chegam não com raio-x, eles chegam com a ressonância. Né? No caso do Ney, por exemplo, um paciente que ele chegou com a ressonância e a ressonância não alcançou, na ressonância, visualizar exatamente onde estava a hérnia. E o paciente só caindo, e a gente parado assim, ó. É aquela hora que você toca no paciente e fala, Senhor, pelo amor de Deus, mostra o caminho aqui, que eu não sei nem por onde que eu vou começar, né? Tanto o Fabrício, quanto o Ney, quanto outros casos aí que a gente poderia citar, que a gente ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse cliente, tá? E hoje ele ainda faz Pilates? O Ney não, o Fabrício faz, tá? O Fabrício faz de uso contínuo. Chegamos a encaminhá-lo para a neurocirurgia, aí foi um caso importante, é importante citar o caso dele, né? Ele fez a ressonância, né? Fez o Pilates durante acompanhamento específico e fez o Pilates, exercícios de manutenção ali durante uns 2 meses no máximo, refez a ressonância e foi para um especialista mesmo na área, e o especialista comparou as 2 ressonâncias e falou, olha, eu não sei o que eles fizeram lá, mas você melhorou, o seu caso não é cirúrgico. E aí ele citou os 2 tipos de cortes cirúrgicos que seriam possíveis ali para que ele pudesse tratar a coluna, e ele falou, no caso, nenhum desses 2 casos seria indicado, o seu caso é tratamento conservador. Então, assim, para o neurocirurgião chegar nesse nível, você vê, o cara poderia ter aproveitado ali a hora de eu ganhar o dinheiro. Detalhe que ele, por ser militar, tem o plano militar e ele pagou o tratamento particular, né, na tentativa, assim, de melhorar. E mesmo assim, ele foi mandado de volta e está com a gente até hoje. Graças a Deus, não dá mais crises. Que bom. Desde que ele começou a tratar. Então, a gente tem aí uns 20 casos para citar
Né? Antigamente a gente até brincava, né? Falava que a gente ia dar o troféu do paciente que deu mais trabalho, né? Realmente. Mas não, eles são super dedicados. Principalmente o paciente quando ele tem crise, né? O Maicon já me atendeu várias vezes, eu já tive crise de coluna. Né? Eu tenho a hernia de disco quando eu trabalho muito, não é falta de cuidado, quando eu trabalho muito ela dá a crise dela. Né? E eu sei que eles vivem exatamente assim, então você tem que se readaptar no seu posto de trabalho. Gente, é horrível sentir essa dor, é horrível. No caso, é horrível. No caso, doutora, de quem assim está nos assistindo e que vão assistir, o que causa a hernia de disco então? Porque eu ia falar que é a pessoa sedentária, mas você não é sedentária. Então é a repetição de alguma coisa? Então, depende de muitas coisas, né? No meu caso, é o tempo de trabalho, tá? A hernia de disco é um disco entre as vértebras, né? Que a gente tem ele saindo da posição original. Então, ele pode sair pouco, médio, muito, que a gente já considera uma extrusão, certo? Mas, por exemplo, no meu caso, é postura de trabalho. São 15, 20 anos nessa posição, né? Trabalhando assim. E, obviamente, é exatamente o movimento que força. Então, comecei a fortalecer bastante costas, fortalecer membros superiores, na tentativa de melhora sim, diminuiu, mas no meu caso eu também vou ter que reduzir um pouco nessa postura de trabalho, entendeu? Então, e aí, por exemplo, pacientes que fazem cabelo, aí imagina, 15 horas por dia fazendo esse movimento com escova. Sim. Não tem corpo que aguente. Imagina sem resistência. Com resistência já é difícil. Manicure. No caso, né, a gente teve até na clínica recente uma dentista, né, um odonto. Os odontos ficam muito tempo assim. E o detalhe é que essa odonto ela estava formada só há 3 anos. Que isso? Olha só que detalhe. Eu já estou nisso há 15, 20 anos. Quer dizer, a pessoa praticamente recém-formada e já dando crise de coluna por postura de trabalho. Gente, né? Então, digamos assim, Deus que me perdoe o comentário, mas é só o início do problema. Então, a gente vai ter mais lesões ainda se o paciente não entrar. Mas, por exemplo, né, profissionais como manicure ou dentista, enfim, que tem esses movimentos repetitivos durante o trabalho, durante a semana, meses, anos, se fizer atividade física, pode amenizar. Ele pode até ser curado, tá? E usar o termo ser curado é um termo, assim, que eu tenho que ter muita confiança para soltar aqui. Claro. Tá? Porque cura é um negócio, assim, difícil. Mas depende do estágio, depende de quando ele veio procurar, depende de como ele começou esse tratamento. Não adianta a gente estar com um paciente com lesão há 35 anos, agora ele quer começar o tratamento e espera ser curado. E aí? Agora eu vou minimizar o problema. Mas, de repente, se eu tenho um paciente que ele chegou, como aí eu citei o Fabrício até, porque é um paciente super disciplinado, eu não posso garantir que se eu tirar uma ressonância da coluna dele, a hérnia tá lá, cara. Mas o cara hoje já está sem dor. Então, assim, com esse mecanismo a gente encontra o que a gente chama de conforto, né, para a qualidade de vida desse cliente. Com certeza, muito bom. Pós-pandemia, vocês pegaram muito caso assim pela recuperação? Porque geralmente pessoas que já tiveram Covid. Olha, a Covid, né, é uma parte mais respiratória, né? Já sim, né? Pacientes que alegaram que o pós-Covid... perdeu o movimento. Sim, então, pacientes que alegaram, né, falaram que após a Covid começaram a desenvolver dor na coluna, coisa que nunca... peguei Covid e comecei a me dar dor na coluna. Eu acho que o Covid ainda vai mostrar muita coisa pra gente ainda, que não sabemos ainda isso a longo prazo, né? Já tive pacientes que falaram que desenvolveram uma dor, um zumbido no ouvido, entre outras coisas, né? Mas eu acredito que sim, né? Aumentou. Porque também com o Covid aumentou o home office também que também acabou, né, fazendo que as pessoas sentaram muito tempo, aí a coluna vai pro brejo, né? Sim. Pouco movimento, preso em casa, direto. Em casa. Sim. Como que vocês enxergam o Pilates daqui a 10 anos? Vocês acham que vai ficar fora de moda ou pelo contrário? A tendência é mais pessoas procurar o Pilates? Eu acho que vai aumentar. Porque acho que cada dia mais, né? Igual entra essa questão da tecnologia, do telefone, do notebook, trabalhos que, né, sentado. Então, a procura está aumentando ainda por conta dessas dores de coluna, joelho, ombro. Então, acho que a tendência é melhorar, não sei se vocês concordam comigo.
É, porque é até a grande maioria que eu ouvi, né, dos alunos novos, assim, que procuraram. É até por um motivo que eu disse, eles entram achando que é mais leve. O médico mandou fazer uma atividade física, eu não gosto de musculação, não gosto, então eu vim pro Pilates, achando que era aquela coisa mais leve. Então eles entram com esse objetivo, tipo, vou começar uma atividade física pro médico parar de falar na minha cabeça. Aí entra ali no Pilates, aí vê como funciona, aí gosta, aí fica lá direto. Eu já peguei vários assim, chegando... que o médico mandou fazer uma atividade física, eu não gosto de academia. Tá bom então. Tô entrando aqui, vamos começar. Então, acho que vai sim, porque tem essa diferença. Por exemplo, eu mesma, falando de mim, eu faço musculação, mas eu gosto do Pilates, desse dinamismo, ele é muito dinâmico. Ele a cada aula, não que cada aula vai ser um exercício diferente, não é isso que eu tô dizendo. Sim. Mas, por exemplo, da mesma forma que eu trabalho, são essas sequências. Então, você, em vez de fazer umas 3 vezes de 10 repetições, você faz um jeito de 6, depois você vem com outro. Eu gosto desse tipo de trabalho. Então, se eu fosse um paciente, se eu tivesse que escolher, por questões financeiras, tanto faz qual seja o motivo, se eu tivesse que escolher um deles, eu particularmente escolheria o Pilates por conta do dinamismo. Porque um é mais forte que o outro? Não. Porque... Não, o dinamismo é o que me pegaria, entendeu? E acredito que outras pessoas também têm essa ideia. Então, acho que vai crescer muito. Esse pessoal igual a mim, que gosta de correria, faz assim, faz assado, agora faz diferente. Pode ser que prefiram também. Então, acho que vai, sim.